Vibe Mundial FM. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial. O programa Inacreditável que segue todos os padrões que a OMS, né? A OMS pede que a gente passe aqui álcool em gel em todos os equipamentos. Nós utilizamos aqui a máscara N95. Eu, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Muito boa tarde, Fernandão. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, os ouvintes. Paulinho, você é daquela época de jogar descalço nas quadras de concreto? Eu jogava descalço, jogava com bola de meia. Nós já vamos falar sobre isso. Marcelo Santos. Muito legal. Hoje vamos ter estrela, hein? Fera aqui, entrevistado. Depois eu vou contar como a gente fazia com os futebol dentro da sala de aula. Que ninguém conhece o esquema. Depois eu conto, viu? Exatamente. Bom, o nosso convidado de hoje para quem gosta de esporte, é um astro, né? É um astro, é um herói do esporte nacional. É Vinícius Elias Teixeira, bicampeão mundial de futsal pela seleção brasileira, jogando mais de 200 vezes com a camisa amarela entre os anos de 97 e 2012. Bacharel em Direito, Vinícius dedica-se nos dias atuais ao Clube do Futsal, responsável pela produção de conteúdo digital direcionado aos atletas da modalidade. E ele já está na linha e eu cumprimento. Vinícius, boa tarde para você. Boa tarde, obrigado primeiramente pelas palavras e pelo convite. Espero que seja um papo agradável e que o ouvinte possa aproveitar dessa conversa que a gente vai ter por aqui. É isso aí, Vinícius. Eu já começo aqui emendando uma pergunta facinha para você, hein? Você foi bimundial e também campeão pan-americano pela seleção. Qual dessas equipes era a melhor? Qual das equipes, a campeã mundial ou a campeã pan-americano? E dessas equipes você conseguiria montar uma escalação titular dos sonhos, com você incluído, obviamente? Poxa, é difícil escolher, mas eu acho que a seleção de 2008, pelo tempo, né, que ficou jogando junto e pelo processo em si até esse Mundial, eu acredito que tenha sido uma melhor equipe, uma equipe mais preparada, vamos dizer assim. E a escalação, poxa, de vez em quando me perguntam essa questão e fica um pouco difícil. Mas eu colocaria o Falcão, o Manuel Tobias, o Schumacher e Lenísio. Eu ficaria esperando nesse time, eu prefiro ficar esperando. O Lenísio não é época da família não, né? Poxa, ele era ele foi meu professor, né, desde criança, jogando em casa, aprendi muito com ele, então eu ficaria com o professor, vamos dizer assim, eu sou aluno perto desses aí. Vinícius, boa tarde, sou o Fernando aqui da Rádio Vibe Mundial. E para quem não sabe, o Lenísio foi um grande pivô. Ao lado do Choco, na minha opinião, foi os dois melhores que eu vi. O Choco, que foi campeão mundial em 96, jogava demais também, né? Vinícius, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Você começou a carreira, né, no Araçatuba, né, no Esporte Clube Corinthians de Araçatuba. E você foi treinado pelo Senhor Divino. Veja bem, Esporte Clube Corinthians de Araçatuba. E no Timão, você chegou a receber algum convite, alguma proposta? Pois é, então, obrigado, Fernando. Eu, na verdade, eu nunca tive um convite formal do Corinthians. O Corinthians sempre foi, o Corinthians São Paulo, né? Isso. O Corinthians sempre foi um dos grandes rivais, assim, que eu tive, porque o futsal, vocês bem sabem, eles vivem, o esporte vive praticamente de patrocínios de empresas. São poucos os clubes, e ainda mais nos dias de hoje, que apostam, né? Clubes de camisa que apostam pelo futsal. Então, não tive esse privilégio, mas enfrentei muitas vezes. E Araçatuba, o Corinthians de Araçatuba, uma equipe muito tradicional no interior na época, agora já não existe mais, foi a primeira equipe que me deu essa oportunidade. E enfrentei o Corinthians da capital na categoria juvenil e acabei jogando em outras equipes, senão no Corinthians. Marcelo Santos.
Então, Vinícius, honra minha, né? Deixa eu entender. Para chegar no futebol que você está falando é adulto, tá certo? Então, todo jogador do seu gabarito começou de criança, sempre já começando, que nem o vai para o campo, às vezes você vê vídeo de grandes craques que eram criança começando no salão, depois vão pro... Então, o adulto que vai para o futsal também, você era já craque, jogava de criança, e aí o que muda em termos de patrocínio? O que muda das crianças que estão no clube? Como é que elas estão praticando no clube, futsal, estão virando craque, e por que depois na fase adulta não tem esse patrocínio? Como é que consegue sobreviver? A ponto até de ir para a seleção brasileira depois, para defender as cores da pátria, né? Então, é muito interessante porque agora existe uma discussão muito grande do futsal como formador para o futebol de campo, né? Depois de tantos exemplos, né? Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, todos eles passaram pelo futsal. Então, existe agora muitos clubes, né? Atlético Paranaense, recentemente, Santos, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, que estão trabalhando metodologias de futsal para colaborar na formação dos jogadores de futebol de campo. Na minha época, como acontecia, Marcelo? A gente jogava futsal, praticamente ali toda a base, e nos fins de semana, a gente jogava futebol de campo por outra equipe. Por que o futsal? Porque o futsal, antigamente, com a lei do passe, com todo aquele sistema que existia no futebol de campo, o futsal pagava melhores salários. Porque, geralmente, eles já com 10, 11 anos de idade, nós recebíamos bolsa de estudos. Recebíamos bolsa nos colégios particulares, para representar esse colégio. E uma bolsa num colégio particular é um dinheiro considerável para uma família de origem mais humilde, né? Que era o meu caso e da grande maioria dos atletas. Então, isso antigamente era muito comum, por isso que Deco também jogou futsal há muito tempo. Enfim, todos os grandes jogadores acabam começando no futsal. E aí, com 16 anos, 15, 16 anos, onde já interessa ao clube de futebol investir nesse garoto, né? Porque já se nota uma joia, no caso desses atletas, esses atletas são contratados para futebol de campo. No meu caso, a proposta que eu tive para o futebol de campo foi do Araçatuba. Acho que vocês lembram, quando estava na primeira divisão do Campeonato Paulista. Sim. Né, na década de 90. Só que a proposta do Araçatuba para jogar no antigo Aspirantes, né, acho que vocês se lembram também, era muito abaixo da proposta do futsal, que já era uma proposta muito relevante, já me permitia, inclusive, assim, comprar alguma coisa. Então, eu preferi o futsal, eu e meu irmão preferimos o futsal. Da nossa geração, os atletas que foram para o futebol de campo foram o Alex, o Tcheco, Ricardinho, o Deco, todos, Zé Elias, Fernando Diniz, todos esses atletas nós enfrentávamos no juvenil. Nós ficamos no futsal e esses atletas foram para o futebol de campo. Qual desses era melhor, hein, no futsal? Boa pergunta. O melhor deles, até eu conversei com o Alex esses dias sobre isso, para ele era o Anderson, que ficou no futsal e jogou o Mundial de Futsal do ano 2000 pela seleção. Ele fala que no futsal o Anderson de todos eles era o melhor. Mas eu enfrentei o Deco e o Zé Elias. Para mim, o que eu mais gostava era o Zé Elias, pela força física que ele tinha e a combinação de marcação com ataque. Ele era muito completo. Tanto é que o Zé Elias estreou no futebol de campo com 16 anos de idade, né? Ele já tinha realmente uma constituição para aguentar o tranco com o pessoal mais profissional, né? E ele era um atleta de muita personalidade, tanto é que ele estreou no Corinthians daquela maneira. Eu acredito que tem muito a ver com os anos dele de futsal, com a capacidade dele, assim, a mentalidade mesmo, né? Ajudou muito. Vibe Mundial 95.